Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você tem interesses sobre o tema gerenciamento de riscos ocupacionais, sobre a nova mudança da NR1, né, a nova versão que entra em vigor em maio de 2025, ou gostaria de saber um pouco mais sobre os fatores psicossociais, né, dentro do gerenciamento de risco. Bom, nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre esses temas e também apresentar, né, um pouco sobre o nosso curso, né, de gerenciamento de riscos ocupacionais, com foco realmente nessa norma e também nos fatores psicossociais, utilizando referências de outras normas. Então eu vou seguir aqui com essa apresentação, onde eu vou conseguir trazer algumas ideias, algumas explicações sobre a norma. É um vídeo de aproximadamente 20 minutos, falando um pouquinho sobre mim, né? A minha formação inicial é como técnico de segurança do trabalho. Iniciei minha carreira há mais de 16 anos atuando nesse processo de gestão de SST. Tenho informações na área de meio ambiente, produção, ergonomia, sou engenheiro de segurança, tenho pós em direito trabalhista, né? Um MBA em liderança, gestão e inovação e qualificação também sobre gerenciamento de riscos aí pela Universidade de Chicago. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações sobre mim, dar mais detalhes, mais informações técnicas sobre o meu trabalho. Atualmente eu sou, né, o diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, atuando como consultor, né, em empresas do ramo de construção civil, logística e telecomunicações, além de atuar como palestrante e instrutor em diversas empresas. Nesse curso de gerenciamento de riscos, nós já treinamos centenas de profissionais. Então vamos lá, vou tentar trazer mais um pouco. Qual que é o objetivo desse curso? O curso tem como objetivo qualificar os profissionais no que tange ao gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme a NR1, mas também trazendo outras normas, como a ISO 31000, a ISO 45001, normas COSO, né, a própria 45003 e outras normas que vão tratar de um processo de gestão e gerenciamento de risco. Até gostaria de aproveitar aqui para te fazer uma pergunta. Você já fez uma boa leitura? Você tem um conhecimento profundo da NR1 no que tange ao gerenciamento de riscos? Tem alguma dúvida sobre algum tópico específico? Porque se você tiver, pode ter certeza que nesse curso nós iremos esclarecer todas as suas dúvidas. Bom, alguns dos pontos, né, que nós vamos falar no treinamento, né, de gerenciamento de risco como um todo. É claro que aqui nesse vídeo eu não vou conseguir trazer todos os tópicos, mas vou tentar trazer alguns insights, é claro, para você. Mas vou trazer aqui sim alguns insights que podem ajudar você na sua gestão. Vamos lá, é claro que no treinamento nós vamos falar mais que isso, mas pontos principais. Compreendendo a NR1, nós vamos pegar cada item da NR1 que trata sobre gerenciamento de riscos, vamos explicá-lo e também trazer possíveis documentações que você pode apresentar para atender aquele requisito legal. Então, é o que é e como você pode atender aquele requisito legal. E também vamos falar, é claro, das mudanças que vieram agora com a NR1. Um comparativo entre a estruturação do PGR lá da NR1, da NR18 e da NR22. Quais são as diferenças e semelhanças entre eles? A estrutura, concepção e implementação do GRO. Como que eu preciso estruturar um processo de gerenciamento disso? Não estou falando só de estruturar o PGR, mas uma gestão de riscos, né? Conforme solicitado pela legislação. Diretrizes de um programa. O que um programa de gerenciamento de riscos tem que ter? Até mesmo tendo como referência as normas ISO, né, 31000 e 45000. Interfaces com as outras NRs. O que o meu PGR, né, que atende a NR1, minha gestão de riscos, tem relação com a NR9, com a 10, com a 12, 17, 18, com a 35? O que eu tenho que colocar no inventário que vai ter relação com a NR10, com a 12? O processo e as etapas de elaboração do PGR. Como que eu vou elaborar um PGR? Quais são as etapas básicas? Qual que é o passo a passo para a elaboração do PGR? Processo também de identificação, avaliação e classificação de riscos. O que é o processo de identificação? Como fazer? O que é o processo de avaliação? Qual metodologia que você vai utilizar? Como classificar os riscos corretamente, por exemplo, com baixo, trivial, médio, alto? Como que você vai classificar de maneira correta e por que você classifica e que ação você toma após classificar? Vamos trazer uma matriz de risco, não aquela tabelinha colorida, né? Não, a gente vai trazer a metodologia te explicando o que quer dizer, quando você vai marcar ali, quando você vai considerar que é um risco 2, 3, 4, 5, o que é uma severidade 5, o que é uma severidade 8, o que é uma severidade 10, o que é uma probabilidade 1, o que é uma probabilidade 5, explicando realmente isso dentro da metodologia que vai dentro do PGR. E mostrar na prática
como estruturar um inventário de riscos, né? O que tem que ter realmente no inventário de riscos? O que não deve ter, né? O que é obrigatório? Será que o que é risco inerente? O que é risco residual? Como que eu vou calcular e colocar ali destaque da análise de probabilidade? As medidas implementadas, preciso colocar ou não? Além disso, nós vamos falar que, é claro, no inventário de risco, a construção, usando os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e fatores psicossociais. Então, nós vamos trabalhar o inventário de risco de maneira prática. Vamos falar um pouco da ISO 45003 para ajudar na estruturação das diretrizes para a gestão de riscos psicossociais. E também teremos, é claro, exercícios práticos. Se você ainda tem dúvida sobre riscos psicossociais, né, eu vou deixar aqui também na descrição um e-book gratuito com 15 perguntas e respostas, né, sobre os riscos psicossociais que nós elaboramos. Baixe lá, gratuitamente, tá? Bom, para fazer gestão, a gente precisa primeiro entender os conceitos normativos. Qualquer norma, gente, precisa saber fazer a interpretação do texto legal. Para aplicar uma norma, a primeira coisa que nós precisamos fazer é interpretar seu texto legal, porque nós seremos julgados e avaliados pela interpretação do texto, o que está escrito na norma. Então, eu vou trazer aqui algumas definições. Então, o que é gestão? Gestão é um termo, né? Executar e obter sucesso com os meios adequados. Gestão também pode ser definida como um conjunto de regras para executar com maior eficácia possível uma determinada atividade. Então, quando nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de gerenciar todos os recursos que nós temos em prol de um objetivo que nós queremos atingir. Então, qual que é o nosso objetivo dentro de um sistema de gestão ou gerenciamento de riscos? É garantir a segurança das pessoas, isso é a meu ver, né? Garantir a segurança das pessoas que estão ali no trabalho, o crescimento da organização, porque nós também precisamos que a empresa cresça e evite aqui danos e prejuízos ao longo do caminho, mas também precisamos atender à legislação. Então, como nós vamos gerenciar os recursos para atingir esses objetivos? Então, profissionais de segurança, profissionais que querem atuar no gerenciamento de risco, precisam ser gestores, têm que ter capacidade de gerenciar recursos, tá? E a gente chama isso na ISO 45001 de atender as partes interessadas, né? E para isso a gente precisa aplicar as ferramentas que nós temos. Mas vamos entender o que são recursos, então. Recursos são os ativos que uma organização dispõe para produzir ou construir algo, né? Quanto mais recursos uma organização tende, né, ela possui, melhor ou maior deve ser a sua produtividade. Quando nós trazemos isso para a parte de segurança, quanto mais recursos o setor de segurança tiver, mais produtivo ele tende a ser, desde que bem gerenciado. O que nós então temos dentro de recursos? Nós temos aqui recursos materiais. O que nós temos de equipamento, né, de impressora, EPIs, proteções coletivas? O que nós temos aqui dentro que nós precisamos gerenciar para ajudar a atingir a nosso objetivo? Recursos financeiros, o quanto que nós temos financeiramente de dinheiro para investir em segurança. Por que nós precisamos fazer gestão financeira? Porque o dinheiro vai acabar em algum momento. E será que nós priorizamos os riscos que eram mais importantes, as ações que realmente eram mais importantes? E o PGR vem para sanar isso aqui. Quando a gente faz análise de probabilidade, severidade, classifica o risco, é para a gente dar prioridade aos riscos altos. Recursos administrativos, quais são os dados que nós temos? Quais são as informações e sistemas que nós temos para gerenciar e atingir ali o nosso objetivo? E recursos humanos, pessoas. Nós temos um time no CESP, nós temos membros na CIPA, nós temos a liderança, nós temos os próprios trabalhadores. Como que a gente vai gerenciar essas pessoas para que elas ajudem a atingir o nosso objetivo, que é segurança para todos, crescimento da organização e atendimento à legislação? E como que nós vamos fazer isso? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de gestão, um profissional do CESP ele precisa, por exemplo, gerenciar a disponibilidade de salas. É um recurso que ele precisa gerenciar para que ele poder realizar o treinamento. Mas ele também precisa gerenciar a liberação desse pessoal com campo, ele também precisa gerenciar a questão financeira de quanto que ele vai ter para investir em treinamentos. Então, é um processo que a gente vai trazer aqui dentro da estrutura da gestão de riscos. O que é gerenciar riscos? É um processo contínuo, ele tem início, mas a possibilidade dele ter fim é muito pequena, salvo se a empresa encerrar totalmente as suas operações, e aí sim, não existir mais empresa, eu não vou fazer mais gestão de risco naquela organização. Do contrário, ele é um processo contínuo, sistemático, de identificação dos perigos, ou seja, quais são os perigos existentes em cada setor, ambiente ou atividade da minha organização, avaliação desses riscos, qual o tamanho deles,
e propor medidas de controle a esses riscos, com a finalidade, é claro, de proporcionar, né, locais que sejam mais seguros e saudáveis, prevenindo aí lesões e doenças, né, em nossos trabalhadores. E melhorar, é claro, o desempenho de segurança. Então, o gerenciamento de risco é isso. Mas é um processo realmente planejar, ou seja, o que nós vamos fazer, o que precisamos fazer e como vamos fazer ao longo de um intervalo de tempo, que pode ser semanas, dias, meses ou anos, né? E organizar tudo isso numa ordem de prioridade e disponibilidade, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar, né, os riscos e aproveitar as oportunidades que nós tivemos de crescimento e melhoria. O processo de gerenciamento de riscos não é algo assim tão recente, né? Surgiu na data de ontem. Não, surgiu com a NR1. Não, gerenciamento de riscos não surgiu com a NR1. Pego como exemplo aqui, né, a norma australiana 4360 lá de 2004, que ela vai ter em sua estrutura estabelecer um contexto, comunicação, identificação de riscos, avaliação, análise e avaliação de risco, tratar e acompanhar revisão de riscos. Se eu pegar uma ISO 31000 de 2009, vai ver que vocês vão ter muita similaridade entre as duas. Estabelecer um contexto, que seria onde que essa norma será aplicada e como será aplicada. Identificar os riscos. Quais são os riscos que existem no ambiente? Análise de risco. Qual é esse tipo de risco? Como ele ocorre? Avaliação de risco, análise de probabilidade, severidade, comunicação e consulta. Como as partes interessadas serão informadas? E monitoramento e análise crítica, né? Que é o processo de revisão da gestão de riscos. Se eu pegar uma ISO 45001, vocês vão ver que a estrutura é muito semelhante. Se eu pegar uma ISO 45003, vocês vão ver que a estrutura é muito semelhante. Se eu pegar a NR1 também, colocar ela em estrutura, vocês vão ver que vão ter muita semelhança. Se eu pegar uma norma COSO de gestão de riscos, também terá muita semelhança. Então, observem que a gestão de riscos ela tem uma estrutura que ela é muito semelhante, independente da norma. O que vai mudar são detalhes de acordo com o contexto que eu estou aplicando essa norma. O objetivo é um risco financeiro ou um risco ocupacional? Uma estrutura de gerenciamento de riscos, eu entendo que ela precisa ter 6 etapas que são básicas, né? Primeiro, é estabelecer as diretrizes e objetivos, né? Estratégias dos riscos. Como que nós vamos tratar esse risco? Que ferramentas nós vamos utilizar? Como nós vamos avaliar? Né? Como que nós vamos responder aos riscos altos? Então, eu tenho aqui uma definição. Depois eu preciso realmente ir no processo de identificar quais são os perigos, quais são os riscos, mensurar, né, detalhar eles e dizer a que momento eles ocorrem, como eles ocorrem, qual é o seu tamanho, na sua análise de probabilidade e severidade. Depois eu vou classificar esses riscos, eles são triviais, são desprezíveis, são catastróficos. E a partir disso eu tenho que ter uma infraestrutura de resposta a esses riscos. Tá? Se ele é alto, como que eu vou tratar? Tem que ter políticas e processos de gestão de riscos. E aí vem para a etapa seguinte, monitoramento e gestão da eficácia. Eu vou monitorar esses riscos, propondo aí medidas para reduzir, para controlar ou para eliminar, ou realmente, como eu disse, para monitorar. E, por final, eu comunico esses riscos às pessoas, principalmente aos trabalhadores. Não adianta a gente ter um sistema de gestão PGR lindo, encapado, bonito, impressão colorida, cheio de ilustração, gravura, inventário de risco completo, se essa informação não chega ao trabalhador, que é quem realmente está exposto ao risco. Não é o profissional de segurança que está exposto ao risco, é o trabalhador. Se vocês forem na NR1, está escrito lá que o trabalhador tem que ser informado de todos os riscos e medidas de controle e suas limitações. Então, essa informação é muito importante. Não existe gerenciamento de risco sem comunicação e consulta, ou, na verdade, consulta e comunicação. O que é o programa em si, né? O PGR em si? O programa é um conjunto coordenado de ações da organização para atingir objetivos de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais formalmente documentado. Então, o PGR é a estrutura documentada de como eu faço a minha gestão. Então, no BPGR, eu vou estar escrevendo ali meu plano de ação, meus riscos, minha política, minhas ações, minha matriz de risco. Né? É formalmente como que eu faço a minha gestão. E ele é composto, no mínimo, ali em sua estrutura, de inventário e plano de ação. Lembrando que plano de ação não é cronograma, né? O inventário ele precisa refletir a realidade dos riscos da operação. O PGR, como eu disse, né, contempla esses 2 documentos, no mínimo.
É claro que vamos ter outras informações necessárias para a construção do PGR. Mas nós temos o gerenciamento de riscos ocupacionais, que nós vamos observar em NR1 e podemos observar em normas complementares, como fazer. Nós temos o PGR, que tem os seus requisitos mínimos a serem atendidos, que precisa ter um objetivo, né, que é garantir a saúde, a segurança, um ambiente mais saudável, né, o crescimento da organização. Eu vou ter aqui o inventário, a sua estrutura do inventário, o que obrigatoriamente eu preciso ter nesse inventário, porque ele tem que ser realmente definido os riscos de toda a operação. O plano de ação, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer, qual a periodicidade e qual a metodologia que eu uso para construir inventário. Ela tem que estar no PGR, porque a pessoa tem que pegar o PGR e conseguir entender o seu inventário. Ó, você colocou aqui grau de risco alto. Tá, beleza. Como você chegou a isso? Então, eu preciso ter isso no meu PGR. E como definir? Eu preciso definir as prioridades conforme o risco. Cada risco levantado no inventário tem uma resposta. Pode ser uma medida de monitoramento, pode ser um EPI que já foi implementado, ou pode ser uma proteção coletiva que precisa ser implementada. São exemplos aqui de respostas que eu tenho para o risco. É preciso que, para fazer uma gestão de riscos mais estratégicas, ao meu ver, né, esse aqui é o meu entendimento com base nas normas, né, que eu já fiz qualificações, né, que é preciso para fazer uma gestão mais estratégica. Pensem que gestão de risco é um jogo, vamos supor que seja um jogo. E para você vencer um jogo, você tem certas estratégias. Para atingir o resultado que a gente também precisa ter certas estratégias. Eu vou priorizar isso aqui, nós vamos aplicar um isolamento aqui a gente vai colocar uma proteção coletiva, esse EPI a gente vai aplicar ele até tal data, depois nós vamos substituir por esse, aqui a gente vai investir tanto. Então é um jogo estratégico. Vou precisar contratar uma pessoa especialista nessa área, aqui a gente vai aplicar um formulário, para monitorar esse risco a gente vai ter um procedimento, aqui nós temos um checklist. Então, existem aqui várias coisas que a gente precisa fazer dentro da estrutura para responder àquele risco. E o PGE é realmente a consolidação disso. Então, vamos lá. O que a gente precisa nesse processo? De identificar os perigos e riscos, ou seja, quais são os perigos que nós temos, que são as fontes, e quais são os riscos que nós temos dentro de cada operação. Depois eu vou compreender a natureza do risco, chamada análise de risco. O que é compreender a natureza do risco? É conhecer, saber de onde esse risco vem, qual o dano que ele pode causar, né? Quais são os trabalhadores que estão expostos, quais equipamentos estão disponíveis no mercado para controle desse risco, a exposição é permanente ou ela é eventual, ela ocorre no momento pontual, o que diz a legislação sobre aquele risco, ele tem um limite de tolerância ou não tem, existe uma norma internacional, existe um protocolo para manuseio daquele risco. Então, entender que realmente a natureza desse risco. Quanto mais informações eu tenho aqui, melhor é a etapa seguinte, que é usar uma metodologia para avaliar os riscos. Análise de probabilidade, severidade. Classificação do risco. Aí eu vou decidir classificar o risco, depois que eu tenho conhecimento sobre ele, né, uma classe para ele. Desprezível, trivial, catastrófico, muito alto, baixo, de acordo com a metodologia, e aí tomar uma decisão. Riscos muito baixos, talvez eu vou dizer, não precisa fazer nada, está muito baixo. Risco muito alto, talvez eu precisa ser a minha prioridade. Para tudo que está fazendo, vamos resolver isso daqui. Então, vai depender do que você definir dentro do seu processo, tá? Realizar um processo de comunicação dos riscos. É aquilo que eu já falei com vocês. É preciso que os trabalhadores sejam comunicados dos riscos, as partes interessadas. E como que eu vou fazer isso? É DDS, treinamento, palestra, campanha, reunião? Estabelecer um plano de ação crível, que seja executável, que responda aos riscos e que eu execute ele. O que a gente mais vê são PGRs feitos bem ou mal com um plano de ação que, na maioria das vezes, não é cumprido. O plano de ação é basicamente tudo, né, ou grande parte das ações de segurança estratégicas para garantir a segurança da equipe. Realizar uma análise de eficácia. Toda ação implementada que reduza um risco, que controle um risco, que minimize um risco, ela precisa ser inserida no PGR, fazendo uma revisão no PGR. Se uma ação proposta no plano de ação é instalar uma proteção coletiva. Logo que ela foi instalada, se essa proteção reduzir o risco, eu tenho que ir lá revisar o risco, reduzindo o risco e gerando um novo PGR aqui naquele ponto. É claro que não vou revisar o PGR como um todo, mas
aquela atividade, aquele GHE ou GSE que foi impactado por aquela medida de controle, tá? E esse processo precisa acontecer com frequência. Realizar um monitoramento. Como que eu vou monitorar as ações que já foram propostas? Inspeções, checklists, semestrais. O que eu vou fazer para monitorar aquilo que eu já tenho de consistente? Porque nenhuma ação é permanente, né? Eu coloquei uma proteção coletiva, ela não vai durar a eternidade, né? E aí eu vou repetindo esse ciclo aqui, né? De maneira que a minha gestão vai se tornando cada vez melhor. É o chamado ciclo PDCA, processo de melhoria contínua. E aí, trazendo aqui um ponto que tem chamado muito, trazido muito para o debate, ou para o aprendizado, né? O que são os riscos psicossociais. Como eu disse, vou falar aqui um pouquinho, mas tem um e-book na descrição que vai detalhar um pouco mais. O que são riscos psicossociais? É preciso entender, primeiro, o que é risco. Risco é a combinação de probabilidade de ocorrer a lesão ou agrava a saúde. Ok? A definição normativa é a probabilidade, é algo que pode ou não acontecer. E certas coisas vão nos indicar que é mais provável ou menos provável, certas condições do ambiente, causados por um evento perigoso. O que seria um evento perigoso? Um evento é algo que acontece no tempo e espaço, né? Por exemplo, uma explosão é um evento perigoso. Então, existe a possibilidade de explosão num posto de combustível? Tá, qual que é a probabilidade? É aquilo que eu disse. Bom, depende do posto, depende das medidas de controle que já são implementadas. A exposição a agente nocivo. Por exemplo, a exposição ao ruído pode levar a uma doença. A exposição ao calor pode levar a uma doença. Exposição a, amônia pode levar a um adoecimento. É um agente nocivo, tá? E aí vai depender de concentração, intensidade e tempo de exposição. Essa análise de probabilidade. Ou a exigência da minha atividade de trabalho, por exemplo, trazendo até para os fatores cognitivos, excesso de demandas emocionais, esforço mental, múltiplas tarefas, coisas, assédio, o que tem naquele ambiente. Agora, trazendo para o aspecto da ergonomia, né, que as psicossociais também estão dentro da ergonomia, que fique bem claro. Mas, por exemplo, esforço físico intenso. Bom, então eu vou basear aqui, eu vou ter minha análise de probabilidade. Agora eu preciso também fazer da severidade da lesão, ou agravo. Quanto que esforço físico, o que esforço físico pode causar de dano à saúde? Isso é pequeno, médio ou alto? Trabalho em altura, o que ele pode causar? Isso é pequeno, médio ou alto? Espaço confinado, o que pode causar? Pequeno, médio ou alto? O ruído. Então eu faço análise de probabilidade e severidade. Então não vai mudar quando eu trato dos riscos psicossociais. Deixando claro, na verdade, né, que sempre é obrigatória a avaliação dos riscos psicossociais. O que acontece é que isso não estava escrito de maneira implícita, né, mas estava lá escrito assim, deve-se avaliar todos os riscos capazes de gerar dano à saúde do trabalhador. E psicossociais sempre existiram. Eles estão dentro dos aspectos da ergonomia. Nós temos a ergonomia que vai analisar mais os fatores de mobiliário, né, os fatores de dimensão, iluminação, né? Mas tem também a ergonomia cognitiva, que vai tratar desses aspectos psicossociais, tá? Então, segundo a OIT, os riscos psicossociais no trabalho consistem, por um lado, na interação entre trabalho e o seu ambiente, né? O trabalhador inserido no seu ambiente. Então, os riscos psicossociais estão relacionados à interação do ser humano no seu ambiente, a sua satisfação no trabalho, as condições físicas da organização. Então, como o indivíduo se relaciona dentro do ambiente que ele está inserido. Nós estamos falando de avaliação de riscos psicossociais, é a avaliação do ambiente. Quais são os fatores que impactam na saúde mental do trabalhador no ambiente que ele labora? E aí pode ser demandas, excesso de demandas ou poucas demandas. Eu posso ter uma infraestrutura que não é adequada para que ele atinja a meta dele e leva isso à frustração. Um ambiente ruidoso também pode levar. Então, o que tem de interação ali? O equipamento é adequado para a operação dele. Então, aí ele tem autonomia para executar a atividade dele. As relações entre as pessoas são conflituosas ou é um ambiente harmonioso? Então, nós estamos falando do ambiente. Nós temos que avaliar o ambiente. Porque esse ambiente vai gerar danos que vai impactar a sua vida pessoal fora do trabalho. Podemos levar, é claro, em consideração também o aspecto cultural. Então, eu preciso entender isso. Como que eu vou fazer isso? Assim como a gente tem metodologias para avaliar riscos de higiene ocupacional, nós temos metodologias para avaliar os riscos psicossociais, assim como a gente tem metodologias para avaliar esforço físico intenso, tá? Bom, espero que eu já tenha conseguido aqui trazer alguns pontos, né, que já esclareceram algumas dúvidas sobre gerenciamento de risco para você.
Nosso vídeo está chegando aqui ao fim. Eu gostaria de falar aqui alguns pontos também que você vai ter acesso em nosso treinamento, tá? Você terá acesso ao certificado de conclusão do curso, né, que vai ser com certeza um diferencial, né, no seu currículo, no mercado de trabalho, seu conhecimento sobre gerenciamento de riscos, a sua capacidade de argumentar sobre o tema será um diferencial. Tem modelos de planilhas de inventário de risco que nós vamos apresentar e de plano de ação que nós vamos preencher juntos e discutir. Você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp de ex-alunos, onde você pode continuar conversando comigo, tirando suas dúvidas, exercícios práticos, um roteiro para a elaboração do PGR, apostila ilustrada em PDF, que você vai poder utilizar para consultar sempre que precisar, metodologia para classificação de risco, uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo de 4, 5 anos para avaliação de risco com foco em riscos ocupacionais, atendendo à legislação, modelos de declaração e formulários de campo para você avaliar os riscos no ambiente de trabalho, uma planilha com mais de 160 riscos cadastrados, onde está ali fonte do risco, que é o perigo, o risco, né, e também o dano possível que ele pode causar, checklist para avaliação do PGR. Será que você, quando audita um PGR, está avaliando corretamente? Então, nós temos aqui um formulário para avaliação. Esse curso você vai poder tirar suas dúvidas, discutir o tema, interação com outros colegas. Então, eu tenho certeza que você sairá desse curso com uma visão diferente do gerenciamento de risco. Falo isso porque nós já realizamos mais de 36 turmas, que eu me recordo, fora a quantidade de documentos e consultorias que nós já fizemos com este objetivo de atender à gestão de riscos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um pouquinho mais, né, para você, um link, na verdade, para você acessar e saber mais sobre o curso. Vou deixar aqui também os meus contatos que você pode acessar e tirar suas dúvidas sobre o curso. Está aqui meus telefones, tem o WhatsApp, ambos os telefones têm o WhatsApp, tem o meu e-mail, tem meu Instagram, né? Você pode entrar em contato e esclarecer suas dúvidas sobre o nosso evento. E eu vou esperar você lá nesse curso. Tenho certeza que você vai gostar demais, nós teremos uma grande interação. Aqui também, para deixar um pouco mais sobre a nossa experiência, né? Nós somos uma empresa há mais de 11 anos atuando no mercado, já treinamos mais de 7.000 pessoas, 7.000 trabalhadores, já temos mais de 7.000 horas de consultoria, atendemos várias empresas de diversos segmentos, tá? Em diversos locais e estados. Com isso, eu finalizo esse vídeo e deixando aqui meu convite para você fazer parte do nosso curso de gerenciamento de riscos. Aquele abraço.